Olá, senhores e senhoras, bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam vendo esse canal. Esse canal é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira, e o objetivo deste canal é colaborar com o ensino e a educação, principalmente aqueles que têm a topografia como seu eixo diretor profissional. Vamos continuar aqui a aula fazer a aula 2, que é prosseguimento da aula teórica 1, que demos no vídeo anterior, que fala da convergência de meridianos, a convergência plana de meridianos. Vamos analisar nesta aula de hoje, aula 2, a incerteza da fórmula que Gauss chegou para cálculo da convergência plana de meridianos, e vamos ver algumas aplicações na topografia e na agrimensura. Aqueles que não tiveram oportunidade de ver a aula 2, eu aproveito para falar um pouco desta página, que eu já falei na aula 1. Trata-se do prédio da UERJ, no campus Maracanã, onde se situa o curso de Engenharia Cartográfica e da Faculdade de Engenharia da UERJ, com todos os outros cursos de engenharia e várias outras áreas do conhecimento. Eu aproveitei essa foto aqui, que ela ficou deformada, para dar uma ideia da convergência de meridianos. Coloquei aqui o meridiano central, seguindo aqui um pilar que vai desde essa entrada dos fundos até lá no alto do prédio, e como o meridiano extremo desse fuso de Gauss, esse prédio da direita que está sendo curvado, e assinalei ali o norte de quadrícula e o norte verdadeiro e a convergência de meridianos, tá? Eu contei na aula 1 a história desse prédio. Os que tiverem curiosidade de saber, vejam lá na aula 1 que tem a história desse prédio que eu falo lá. Bom, então aqui vamos à aula 2, né? Nessa aula 2, que trata dessa incerteza da fórmula, é uma aula mais prática, não é tão conceitual, não é de dedução de fórmula, mas é uma aula que trata de análise, de avaliação, que prepara o profissional para discussão, para crítica, para fazer suas avaliações no trabalho que estiver sendo realizado. E aproveito também a oportunidade para fazer uma homenagem, né, e traduzir o meu respeito a todos os profissionais que se dedicam ao ensino, quer nas universidades, nos cursos técnicos de topografia e de outras áreas, que são verdadeiros sacerdotes, né, para transmitir esses conhecimentos da sua experiência profissional para os outros. E, em particular, eu quero destacar aqui o canal do youtuber Alessandro Carvalho. É um engenheiro agrimensor que tem muitos vídeos dedicados ao ensino da topografia, que é o propósito também do canal dele, facilitar a aprendizagem da topografia. Então eu recomendo esse canal para que vocês possam também praticar essa parte de topografia. Então vamos à nossa aula 2. Vamos analisar então a precisão da fórmula da convergência de meridianos, como nós chegamos na aula passada, aquela fórmula do século XVIII, deduzida por Gauss no levantamento de Hannover, lá na Prússia, antiga Alemanha, né? E vamos fazer as seguintes especulações. A primeira é em relação ao trabalho do Gauss. Para fusos de 1 grau de amplitude, que era o caso de 1 grau, no caso do Gauss, no seu levantamento topográfico de Hannover, esse termo em delta lambda elevado à quinta potência pode ser desprezado ao longo lá, né, toda a região do levantamento de Hannover. Uma outra especulação. Ao se usar uma estação total no levantamento topográfico no sistema UTM. Então, o sistema UTM ele tem fusos de 6 graus, não é como o de Gauss, que tem fusos de 1 grau. Então, no extremo do fuso,
esse sistema UTM, podemos desprezar o termo de delta lambda elevado à quinta potência? Esse delta lambda é o afastamento da região em relação ao meridiano central. Será que podemos também desprezar o termo em delta lambda elevado ao cubo no cálculo da convergência de meridianos? Então vamos discutir essas especulações que estou levantando aqui nesta aula de hoje. Então vamos a um exemplo. Vamos analisar a precisão da fórmula de Gauss para o cálculo da convergência meridiana, desprezando esse termo de delta lambda elevado à quinta. Então, como eu já fiz nas aulas teóricas, aplico o teorema de Leibniz. Recordando que o teorema de Leibniz, ele permite calcular o erro de truncamento de uma série, e essas fórmulas de Gauss são desenvolvimento em séries, e ele permite calcular a precisão dessa série avaliando o valor do primeiro termo seguinte ao termo mantido na série. Então, se desprezarmos o termo desprezando o termo de quinta ordem, qual seria a precisão da fórmula? Então, vamos ver aqui, nesse caso, desprezar esse termo. No caso aqui, eu não me expliquei bem, né? Seria o caso de avaliar a precisão da fórmula de Gauss, que o Gauss manteve o termo de delta lambda elevado ao cubo. Então, ele desprezou esse termo de elevado à quinta ordem. Então, a precisão da fórmula de Gauss seria, então, o erro, o valor desse termo de delta lambda elevado à quinta ordem. E como o fuso do Gauss é de 1 grau, o afastamento máximo, quer dizer, onde se dá o maior efeito do erro da projeção, é lá no extremo do fuso. Então, esse afastamento máximo é de meio grau. Delta lambda é igual a meio grau. E vamos também passar esse meio grau para radianos, porque a expressão desse erro, a expressão de Gauss das séries, eu considerei em radianos. Então, passando aqui o delta lambda de meio grau para radianos, é só botar aqui, eu coloquei aqui essa regra de 3, π radianos equivale a 180 graus, delta lambda radianos vai corresponder a um delta lambda em graus, né? Então, o delta lambda em graus, para obter um delta lambda, um ângulo qualquer em graus, é só multiplicar, para obter em radianos, é só multiplicar o valor em graus por π e dividir por 180. Então, multiplicando o meio grau por π dividido por 180, nós temos o valor desse afastamento delta lambda em radianos. E vamos, então, prosseguindo nesse nosso exemplo. Então, determinando esses valores aqui com a maquinazinha de calcular, eu usei a maquinazinha do meu celular, né? Então, fazendo essa conta aqui, vemos esses valores aqui. Temos aqui o do 0,5 π elevado à quinta, que deu esse 3,3 dividido por 15, né? Dividido por 15. Esse primeiro fator aqui do segundo termo, elevado a 10 a menos 12 radianos. O seno de 50 graus está ele aqui, 0,766044, tá, papá. Cosseno a quarta de 50 graus está aqui, 0,170, papapá. Depois esse parênteses é 2 menos a tangente ao quadrado, esse T2, esse T é a tangente de φ, já vimos nas aulas anteriores. Então, tangente ao quadrado de 50 graus, tá? Então, fazendo essas continhas, nós temos então aqui que o erro terá esse valor aqui, 2,577, etc., vezes 10 a menos 3 em radianos, e vamos passar esses radianos aqui, quantidade de radianos, para segundos. Então, multiplicando o radiano, a quantidade de radianos por 206.264,806, que é a quantidade de segundos que tem em um radiano, nós passamos, então, o ângulo em radianos para segundos, né? Tudo se passa como se esse radiano aqui cancelasse com esse radiano e temos, então, esse valor 0,000005. Então, esse erro aqui da fórmula, né? O erro
correspondente a esse termo de 10 elevado à quinta, é essa quantidade ínfima de segundos, né? Meia unidade na sétima casa decimal do segundo. Aqui seria a sexta casa decimal do segundo, então aqui é 0,5, é metade da sétima casa. Então esse é o erro. Esse é o erro da fórmula. Então, conclusão, a fórmula da projeção de Gauss para o fuso de 1 grau para o cálculo da convergência meridiana, desprezando o termo Δλ da quinta potência, nessa fórmula, né, é exata. Essa fórmula pode ser considerada isenta de erro para aplicações que ela se faça. Ela é isenta de erro na projeção de Gauss, lá naquele reino de Hannover, o Gauss fazendo o trabalho dele, aplicando essa fórmula, ela seria uma fórmula exata. Vamos fazer uma adaptação para a topografia e agrimensura, né? Na topografia, a convergência de meridianos é usada em 3 casos: para orientar o plano topográfico, para transformar o azimuth da quadrícula em azimuth verdadeiro e vice-versa, vimos na aula passada já uma figurinha mostrando isso, e transformar o azimuth magnético em azimuth de quadrícula, que ele tem que passar para o azimuth meridiano e daí para o azimuth de quadrícula, então precisa da convergência de meridianos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que em algumas aplicações da topografia, o azimuth verdadeiro é determinado pelo método das sombras. Então, quem não tiver familiarizado pelo método das sombras, faça uma pesquisazinha, um método chamado de Ventura, que é um método assim muito expedito, botando-se uma haste na vertical no chão e observando-se a sombra do sol antes e depois do meio-dia. Então, tem algumas aplicações da topografia que esse método, esse processo, né, é usado para determinar a direção do meridiano, o norte verdadeiro, né? Consequentemente, o azimuth verdadeiro. Então, na topografia e na agrimensura, usando-se essa fórmula, gama igual a Δλ seno de φ, então reparem aqui, se o Δλ for colocado aqui na fórmula em radianos, como o seno de φ não tem unidade, a convergência sai em radianos. Mas, se o Δλ for colocado em graus aqui, por exemplo, Δλ é igual a 1,5 grau. O seno de φ não tem unidade, a convergência será 1,5 grau, tá? Então, aqui é só essa particularidade que eu gostaria de dar para vocês. Então, vamos gerar a incerteza da fórmula usando o teorema de Leibniz. Temos aqui a expressão, essa expressão da fórmula exata, mas agora nós queremos só usar essa primeira parcela aqui, esse primeiro termo da fórmula exata lá que o Gauss chegou para o caso dele do levantamento de Hannover. Logo, pelo teorema de Leibniz, a incerteza da fórmula Δλ seno de φ será dada pelo valor numérico desse termo aqui desprezado, do termo seguinte ao mantido na fórmula que nós desprezamos. Então, se nós soubermos esse valor aqui de Δλ ao cubo e tal, seno e tal, teremos o valor da precisão da fórmula, da incerteza da fórmula, né? No caso aqui, vamos considerar o Δλ em radianos. Então, aqui no caso, nós estamos vendo que esse erro aqui, o epsilon, né, esse erro da fórmula epsilon será menor do que esse valor aqui. Vamos desprezá-lo. Será no máximo igual a ele. Vamos ver uma situação para ele ficar menor. Esse segundo termo aqui ele vai ser maior do que o epsilon. Esse eta ao quadrado, sabemos já de aulas anteriores, que é o cosseno ao quadrado de φ vezes a primeira excentricidade. Essa segunda excentricidade, no caso da topografia, a Terra é considerada plana, então a excentricidade é nula. Então a segunda excentricidade vai valer 1, porque o E2 sendo 0, nós usamos, né, a fórmula, o raio de curvatura de Gauss, então é uma esfera. Então essa excentricidade é nula
o E2 sendo 0, o E'2 é 1 sobre 1, que vai ser 1. E o eta ao quadrado, como o L' é 1, o eta ao quadrado vai ser o cosseno ao quadrado de φ. Então já temos aí já como vamos avaliar esse termo abandonado da série, para avaliar a precisão da fórmula. Então já temos aqui o jeitão da fórmula. Então o erro será menor, esse termo no máximo igual, né? Mas menor do que esse segundo termo da série. Já coloquei aqui o cosseno ao quadrado e cosseno a 8, já com esses valores, já considerando a Terra esférica, com a excentricidade nula. Vamos a seguir fazer um exercício prático, considerando que o trabalho seja feito no sistema UTM, para clarear as ideias. Então nós temos aqui a fórmula, só para repeti-la, né? E nesse exercício, nesse exemplo, vamos considerar que estamos numa latitude 60 graus, porque ela tem um seno e cosseno, não um, mas uma das linhas trigonométricas é redondinha para calcular, é mais prático, né? E vamos considerar o delta lambda igual a 3 graus, quer dizer, o afastamento máximo no sistema UTM, lá no esbarro, que é o pior caso, né? Então o cosseno de 60 graus é 1/2, e o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, são valores já conhecidos. Então, substituindo esses valores aqui nessa expressão, nós vamos achar o valor desse segundo fator aqui. Temos dois fatores aqui, o delta lambda ao cubo e esse outro fator que tem seno, cosseno e esse parêntese. Então, substituindo aqui no caso, o parêntese, vamos determinar o valor numérico desse parêntese, 1 mais 3 ao quadrado da latitude, que a latitude já está conhecida, então vamos lá. 1 mais 3 vezes a latitude é 1/2 ao quadrado, e depois aqui o cosseno é 1/2, vai ser 1/2 à oitava, e dá esse valor aqui, 1,757 direitinho. E agora vamos achar o valor numérico desse outro fator, delta lambda ao cubo sobre 3, vezes seno φ, cosseno ao quadrado de φ. Tá? Ele aqui coloquei em azul. Então aqui, no caso, o delta lambda, como eu estou querendo ver o pior caso, vai ser 3 graus, né? Lá no esbarro do fuso. 3 graus, pega os 3 graus, multiplica por π, divide 180, para passar para radiano. Divide por 3, depois aqui vai ser o seno de 60 graus, vezes o cosseno ao quadrado de 60 graus, né? O cosseno é 1/2 ao quadrado, dá 1/4, e temos então o valor aqui desse fator do termo da série desprezado. Fazendo a conta, esse primeiro fator aqui coloquei em azul, o segundo fator em vermelho, deu esse valor aqui, 0,00 em radianos, passando radianos para segundo, botei 265, é uma aproximação válida, né? Não estamos só fazendo avaliações. Temos então que 3,6 segundos. Então esse erro, lá no extremo difuso, esse erro aqui será menor ou igual a 3,6 segundos, até o delta lambda 3 graus. Quer dizer, um afastamento até delta lambda 3 graus, lá no esbarro, em 3 graus no extremo do fuso, o erro em se desprezar esse termo da série já está em delta lambda seno de φ, quer dizer, o erro da fórmula de φ igual a delta lambda seno de φ, aquela fórmula usada na topografia, né? Cancelando aí os radianos. Então esta fórmula, gama delta lambda seno de φ, ela terá uma incerteza de 3,5 segundos ao se calcular a convergência de meridianos lá no extremo do fuso, lá no afastamento de 3 graus. 3,5 graus. Então reparem só, 3,5 graus. Se nós estivermos fazendo um trabalho em que estamos precisando de ter azimuth lá, passando
azimuth astronômico de quadrícula, que precisemos de uma precisão maior do que essa, precisão de menor do que, assim, um erro menor do que esse, essa fórmula aí já não serve, teria que se colocar a fórmula completa, com esse termo aqui, como Gauss a demonstrou, a deduziu, né? Mas, se o erro tolerado lá for menor do que esses 3,5, podemos usar essa fórmula para o cálculo da convergência meridiana. Então, conclusão: próximo ao extremo do fuso, com Δλ igual a 3 graus, se a precisão angular for da ordem de segundos, não se pode usar a fórmula γ igual a Δλ seno de φ. Tá certo, senhor? Não se pode usar essa fórmula. Tem que colocar o segundo termo e usá-lo no trabalho. Então surge uma pergunta: quão próximo do extremo do fuso podemos usar esta fórmula? Queremos já refinar. Exatamente a que distância essa fórmula pode ser usada? Nós vimos que aqui dá 3 graus. Agora, ali, perto do extremo do fuso, até onde nós podemos, em relação ao meridiano central, até onde nós podemos levar essa fórmula, sabendo uma precisão. Então vamos fazer uma aplicação, sabendo já a tolerância do trabalho. A aplicação que vamos fazer é essa: calcular o afastamento máximo do levantamento topográfico em relação ao meridiano central do fuso, ao se adotar o sistema UTM. Bom, vamos fazer o levantamento topográfico num sistema UTM. A fórmula γ igual a Δλ seno de φ será usada para determinar a convergência plana de meridianos. E vamos considerar a latitude da região 60 graus, podia ser uma outra qualquer, aí numa região que vocês estivessem trabalhando, e vamos utilizar no levantamento a estação total com precisão angular de 2 segundos. Então a estação total tem essa precisão angular, né? Então vamos tomá-la como parâmetro. Bom, temos aí um enunciado, é um pouco longo, então vamos ler o enunciado com mais devagar. Vamos mastigar antes de engolir. Então vamos calcular o afastamento máximo. Então esse é o que nós queremos, calcular o afastamento máximo da região. Então essa é a incógnita do problema. É o Δλ que queremos saber em relação ao meridiano central para usar essa fórmula. Essa é a incógnita. E quais são os dados que temos? Primeiro, vai se adotar o sistema UTM, está falando aqui. Então o que é o sistema UTM? É um sistema que tem fuso de 6 graus, a amplitude do fuso é 3 graus. Sim, o que mais? A posição da região em relação lá ao meridiano central. A latitude é 60 graus. Direitinho. O que mais temos de dados? Vamos usar a estação total com a precisão angular de 2 segundos. Então, já podemos usar esses 2 segundos como parâmetro para usar o teorema de Leibniz para calcular a incerteza da fórmula. Então, queremos saber onde a fórmula tem uma incerteza, em que lugar do fuso a fórmula terá uma incerteza menor que 2 segundos, porque o nosso aparelho tem essa precisão. Então a fórmula que vamos usar não pode ter um erro maior que 2 segundos, porque aí não tem sentido usar essa estação total com uma precisão de 2 segundos, se a fórmula ia escangalhar tudo. Então esse é o parâmetro para nós calcularmos a incerteza da nossa fórmula. Então aqui temos, pelo teorema de Leibniz, usando aquela fórmula Δλ seno de φ, esse é o termo abandonado. Então o valor numérico dele tem que ser maior do que esse erro aqui. Queremos saber onde, em que Δλ, essa é a incógnita, né? Em que Δλ faz com que fique maior do que esse erro, né? O segundo membro será maior do que 2 segundos. Onde o segundo membro será maior do que 2 segundos? Em que valor de Δλ
vai acarretar um erro maior do que 2 segundos aqui nesse valor numérico desse termo. Então vamos calcular esse termo. Já vimos no exemplo passado, né? Nesse exemplo anterior, então botei 60 graus para ajudar, então são esses mesmos valores que temos aqui, né? Um momentinho, tem um robô aqui me perturbando. Bom, desculpem, uma interrupção. Então vamos aqui valorizar esse termo, como fizemos, temos já esse valor 1,71757, como fizemos no exemplo anterior, estamos aproveitando esses valores, e aqui o segundo termo, delta lambda ao cubo sobre 3, seno φ cosseno φ, então vai ser delta lambda ao cubo sobre 3, o seno φ é esse valor, o cosseno ao quadrado de φ é 1/4. O delta lambda é a nossa incógnita nessa aplicação aqui. Então queremos saber então é quando esse segundo membro da desigualdade é maior que esses 2 segundos, mas o delta lambda aqui está em radianos, então temos que passar esses 2 segundos para radianos. Então vamos dividir os 2 segundos por 206.265 segundos por radiano. Então repare que agora é como se cancelasse esse segundo por 1 segundo, e esse radiano que está no denominador vai para o numerador. Então nós teremos então esse primeiro membro aqui, primeiro termo dessa desigualdade em radianos. Vamos prosseguir. Prosseguindo, já calculamos aqui o valor em radianos, dividindo 2 por 206.265, aqui com o meu celular. E no segundo membro temos o delta lambda ao cubo, já fizemos essa conta aqui indicada, 0,866 vezes 1/4, está ele aqui. Então o que temos que calcular aqui nessa desigualdade é o valor de delta lambda ao cubo. Então vamos lá. Reparei, botei ela aqui já. Então é um número assim muito grande, e eu vou preparar esse número porque às vezes usando ele com uma maquinazinha que não tenha grande quantidade de casas decimais, vai se jogar algarismos aqui fora desnecessariamente. Então olha o que eu vou fazer. Vou multiplicar por 1 milhão ambos os membros aqui, ambos os membros aqui da desigualdade. Então andei 6 casas decimais aqui nesse membro e vou andar 6 casas decimais nesse aqui, tá? Vou vir aqui, vou parar no 68. Bom, então já ficou com o número mais apreciável, de modo que esse 10 elevado a menos 6 pode ser cancelado. Então a conta agora é o seguinte, esse delta lambda ao cubo ser maior do que esse 9,69 e tal, divididos por esse aqui passa dividindo, né? Como ele está maior do que 1, não muda o sentido da desigualdade. De modo que delta lambda ao cubo, extraindo a raiz cúbica de ambos os membros, né? Fiz essa conta aqui primeiro, e agora vou extrair a raiz cúbica. Extraindo a raiz cúbica de ambos os membros, nós ficamos aqui com delta lambda com esse valor em radianos. Passamos então radianos para graus. Para passar radianos para graus, eu multiplico por 180 e divido por π. Faço aquela operação inversa daquela regra de 3. Então, multiplico por 180 graus, divido por π. Reparem que é como se eu simplificasse aqui os radianos e ficasse então com graus, tá? Isso me deu 2,93 graus, 2 graus e 93. Reparem que não chegou nem ao extremo do fuso, nem a 3 graus. Antes de chegar a 3 graus, nós já não poderíamos usar aquela fórmula. Afastando-se, então, mais do que 2 graus e 93 centésimos do grau do meridiano central, a incerteza dessa fórmula já será maior do que 2 segundos, que é o parâmetro que nós tomamos como referência, que é a precisão angular da estação total. Então, conclusão, está aqui, repetindo, afastando-se mais do que 2 graus e 93 centésimos, que é igual a 2 graus e 56 minutos do meridiano central, a incerteza dessa fórmula, γ igual a delta lambda seno de φ, será maior que 2 segundos, que é o parâmetro usado, né, pela precisão angular da estação total. Estão entendendo, senhores? Estou indo assim devagar, mas se ficou alguma dúvida, vocês revendo o vídeo assim mais de uma vez, creio que ficará claro.
Então, fiz um esqueminha aqui. Nós temos aqui o fuso UTM, que eu assinalei aqui, né? O meridiano central e o Equador. O meridiano central tem lambda 0. E o extremo do fuso está aqui em 3 graus. Aqui é o extremo do fuso. Mas o levantamento não pode chegar a esse extremo do fuso. Até onde o nosso levantamento pode chegar? Até 2 graus e 56 minutos. Ou para leste ou para oeste, que o fuso UTM é simétrico. A região pode estar aqui a oeste do meridiano central ou a leste do meridiano central. Então é até aqui, desde o meridiano central até aqui, que nós podemos fazer o levantamento topográfico usando esse gama igual a delta lambda seno de φ, que está tudo ok. Não estamos cometendo nenhuma heresia. Bom, mas eu ainda quero ressaltar ainda alguma coisa que acontece na prática. Tem algumas regiões em que o levantamento está lá nos barros, chega a sair um pouco do extremo do fuso. Então, está previsto no sistema UTM um avanço de 30 minutos no fuso seguinte. Então, isso se dá quando tem um levantamento topográfico em que a maior parte dele está no fuso e só uma pequena parte avança o extremo do fuso. Então, adota-se essa tolerância de até mais 30 milhas, né? 30, já cada milha são quase 2 quilômetros, quase 60 quilômetros aqui, 56 e tantos quilômetros, além do sistema de meridiano central, para que todo o levantamento topográfico fique num único sistema de coordenadas referido a esse meridiano central. Isso acontece muito, tem muitas cidades no Brasil, muitas regiões de levantamento. Eu me lembrei agora de um levantamento que eu fiz com a Marinha, lá no porto de São Francisco do Sul. São Francisco do Sul fica aqui nos barros do extremo do fuso. Então lá nós tivemos que tomar esse maior cuidado já por que a precisão do levantamento não ultrapassasse, para que a carta náutica, né, as cartas lá de aproximação do porto de São Francisco do Sul, que é crítico, fossem feitas com a precisão mandada pelas normas, né? Bom, então esse é o nosso caso, né? A região do levantamento, a região proibitiva para o levantamento, no caso, é essa aqui, ó. Nessa região que assinalei aqui, não se pode fazer o levantamento, usar, né, essa fórmula do delta lambda, usando-se o levantamento com a estação total. Então era preciso, então, colocar na fórmula da convergência de meridiano aquele segundo termo que tem o delta lambda ao cubo e tal, que eu mostrei a vocês. Entenderam direitinho, senhores? Então acho que fica claro isso, tal direitinho, né? E o que nós estamos falando aqui é só em relação à precisão angular, né, nesse levantamento. Mas nós vamos analisar, já começar no próximo vídeo, uma série de aulas analisando a questão linear, porque o crítico aqui não é só apenas a precisão angular para o cálculo da convergência. O crítico aqui no levantamento, tanto lá em Hannover, quer dizer, na projeção de Gauss, o crítico também é a deformação causada na distância. A distância também é um elemento, a deformação na distância, que deve ser considerado. Então vamos também fazer uma análise lá na projeção UTM, na projeção de Gauss, de até quando uma certa precisão do levantamento vai obrigar que se use fórmulas com uma certa aproximação ou não. Vamos ver isso. Eu espero que vocês estejam atentos e não percam as próximas aulas, né? Vamos fazer isso. Bem, senhores, espero que tenha ficado claro. Essa aula foi uma aplicação e vamos ver aqui o sinal da convergência, já que eu prometi na aula anterior que eu ia automatizar esse sinal da convergência. Então nós temos essa fórmula, gama igual a delta lambda seno de φ. Aqui o delta lambda é positivo a leste do meridiano central e a latitude é positiva no hemisfério norte. Esse delta lambda vai ser dado pela diferença entre a longitude do ponto da região e a longitude do meridiano central, entrando-se com o sinal
dessa longitude, né? A longitude é positiva. Esse delta lambda é positivo a leste do meridiano central e vai ser negativo a oeste do meridiano central, né? Então vamos ver rapidinho aqui, que nós já vimos na aula passada, mas vamos agora usando essa fórmula aqui, delta lambda seno de φ. Então reparem aqui a figurinha. Temos aqui um azimuth, 2, azimuth plano, e temos a convergência de meridianos. E queremos passar, por exemplo, do azimuth plano para o azimuth verdadeiro. Então temos que considerar a convergência de meridianos. Vamos nesse quadrante aqui considerar então, aqui como a latitude é do hemisfério norte, e a região aqui está à direita do meridiano central, o delta lambda é positivo, né? O delta lambda é positivo. A longitude aqui, considerada nessa convenção, né? O delta lambda positivo em relação ao meridiano central. Com isso, a convergência será positiva, né? Temos que somar ao azimuth plano. Vamos analisar em outro quadrante. Está ele aqui. Nesse quadrante, ele continua no hemisfério norte. Então, o φ é positivo, o seno de φ é positivo. O delta lambda, como a região está à esquerda do meridiano central, o delta lambda é negativo, porque o delta lambda cresce positivamente para a direita do meridiano central, nessa nossa convenção. Então, positivo, o mais vezes menos, aqui é negativo, aqui é positivo, mais vezes menos dá menos. Então, o gama é negativo, então tem que ser subtraído do azimuth plano, para ter o azimuth verdadeiro. Nesse quadrante aqui, está no hemisfério sul. Se está no hemisfério sul, o φ é negativo, mas está à direita do meridiano central. Então, o delta lambda é positivo, logo tem sinais contrários. O seno é negativo, o delta lambda é positivo, mais vezes menos dá menos, o delta lambda é negativo. Então, reparem que tem que ser subtraído a convergência do azimuth plano para transformar no azimuth verdadeiro. E por último, nesse último quadrante, a latitude aqui continua sendo negativa, porque está ao sul do Equador. E o delta lambda também é negativo, porque está à esquerda do meridiano central. Logo, ambos são negativos. Então, é negativo vezes negativo. Menos vezes menos dá mais. Então, a convergência é positiva. Então, aqui, para passar do azimuth plano para o azimuth verdadeiro, somamos a convergência meridiana. Então, é o que eu tinha falado a vocês aqui. Para ter o azimuth verdadeiro, esse azimuth A12, que é o azimuth verdadeiro que eu coloquei aqui, toma-se essa fórmula aqui, em que esse mais é sinal algébrico. Sinal algébrico quer dizer, pode ser negativo ou pode ser positivo. Opa, um minutinho, por favor. É novamente o robô me perturbando. Desculpe a interrupção. Então, retomando aqui, nós então não precisamos nem fazer a figura. É só colocar o delta lambda, se é positivo ou negativo, se está leste ou oeste, e o sinal da latitude. O valor que der aqui nessa multiplicação é colocado aqui. Se der negativo, esse mais entra negativo. Se der positivo, entra positivo. Não precisa nem fazer a figura. Isso que eu prometi na aula passada. Entenderam, senhores? Não precisa nem fazer a figura. Essa convenção aqui já dá o sinal do delta lambda para termos o azimuth verdadeiro. Bem, senhores, terminamos a nossa aula. Ela foi um pouquinho longa, mas espero que ela tenha sido útil. Obrigado por tê-la assistido. Curtam, compartilhem com outros alunos, outros profissionais, para que possa chegar a mais pessoas e ser útil a mais pessoas. Comentem aí, coloquem seus comentários, que me ajudam muito. O que vocês acharam da aula? Se vocês já conheciam essas análises. E inscrevam-se no canal se ainda não estiverem inscritos. Bom, até a vista, pessoal!